Assim que passar a folia, vem o leão. Saiba o que muda na declaração do imposto de renda, que já começa na próxima semana. Racionamento chega ao plano e calendário vai ser divulgado quinta. Rodízio de corte já começa na segunda. Indicado ao Supremo, Alexandre de Moraes é sabatinado e deve ser aprovado como novo ministro da mais alta corte do país ainda hoje. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. E olha, assim que passar o Carnaval, começa a declaração do Imposto de Renda 2017. E tem novidade neste ano. Para dependentes com mais de 12 anos, por exemplo, é necessária a indicação do CPF. Confira essa e outras regras na reportagem. Falta pouco mais de uma semana para a Receita Federal começar a receber as primeiras declarações de imposto de renda e tem gente que ainda não está por dentro das mudanças para este ano. Eu ainda não me atenti para isso, não. Eu ainda não cuidei disso, não. Eu tenho tudo organizado para fazer, né? Uma das principais alterações é a necessidade de fornecer o CPF do dependente que tenha mais de 12 anos. Até então, a idade limite era 14. Para a Receita e contadores, isso vai evitar fraudes nas declarações. Evitar fraudes. Evitar que mais de um contribuinte informe mais de um dependente, no caso. E, com isso, evitar com que ela caia na malha fina. Essa é a principal mudança. Mas essa explicação não convenceu Vinícius. Ele, que tem a filha Yasmin, de 14 anos, como dependente, acha que isso vai ser só mais uma burocracia para o contribuinte. A gente ainda tem que, na agência do Correio, que foi o primeiro CPF, foi que me foi informado, para tirar mais um documento para um adolescente, uma criança, e não vejo necessidade. Burocracia ou não, quem tem dependente que tenha completado 12 anos até 31 de dezembro de 2016 tem que correr para tirar o cadastro de pessoa física para evitar problemas com o leão. E a mesa diretora da Câmara Legislativa decidiu suspender qualquer pagamento a servidores que extrapole o teto constitucional. A portaria publicada hoje atinge principalmente aqueles que recebem de forma acumulada a aposentadoria e benefícios relativos a outros cargos públicos. A decisão segue a orientação do Tribunal de Contas do DF e vai trazer economia para o legislativo local. Hoje o teto é de R$ 30.471,10. Cláudio Humberto, agora espanta saber que ainda tem gente ganhando acima do teto. Exatamente. O que se espera é que o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal também limite os gastos dos seus próprios marajás. Isso não se trata apenas de uma recomendação do tribunal, isso se trata de respeito à Constituição. A Constituição do Brasil estabelece esse limite, mas os malandros do serviço público sempre dão um jeito de excluir vantagens, penduricalhos e outras coisas que são incorporadas ao salário mensal. Eles excluem isso da conta que estabelece o abate-teto, ou seja, aquele valor que não pode passar dali. E eles tiram desse cálculo essas vantagens e acabam ganhando muito dinheiro. Há estados brasileiros que pagam centenas de milhões de reais a esses malandros do serviço público. Um tribunal de justiça, por exemplo, do estado de Sergipe, um estado paupérrimo, pagou em janeiro R$326 mil a um único desembargador. Indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, está sendo sabatinado neste momento na Comissão de Constituição e Justiça. E já mandou um recado logo de início, defendeu que o judiciário não pode substituir o legislativo. Se aprovado pelos senadores, Moraes assume a vaga de Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, já está acompanhando a sabatina. Uma boa tarde, Renata. Sabatina que deve ser longa, né?
Deve ser longa, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. A previsão aí é de que dure algo em torno de 12 horas, o mesmo tempo que durou a última sabatina, digamos assim, né, do indicado pelo então presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin. Então é um momento ali onde os senadores fazem perguntas, escutam aí, analisam as respostas, né, do indicado. Então, para você ter uma ideia, cada senador tem até 10 minutos aí para elaborar a sua pergunta. Alexandre de Moraes tem também 10 minutos para responder, tem ainda o tempo para réplica, para tréplica, cada um também com 5 minutos. A sessão já começou um tanto quanto tumultuada, digamos assim, isso porque alguns parlamentares tentaram entrar aí nessa comissão carregando cartazes que tinham perguntas que eles achavam ser pertinentes, que deveriam ser feitas para Alexandre de Moraes, mas aí a Polícia Legislativa não permitiu, porque a legislação interna também não permite que eles entrem com cartazes. Houve um certo embate ali, mas tudo foi resolvido também. Logo no começo da sessão, senadores de oposição tentaram adiar, cancelar aí essa sabatina de hoje, alegando que seriam certas irregularidades na indicação aí do nome de Alexandre de Moraes, mas tudo foi contornado, já começou, então ele já está aí respondendo essas perguntas. A gente sabe que realmente vai ocupar aí, se tudo der certo, né, se tudo ocorrer como previsto, na verdade, ele tem que passar por essa sabatina, em seguida há uma votação na CCJ, depois há uma votação em plenário. No primeiro momento, essa votação no plenário está prevista, digamos assim, para acontecer amanhã, para que o nome dele seja confirmado. Serão necessários os votos de 41 dos 81 senadores, mas o fato é que o presidente Michel Temer pediu pressa aí, então há essa expectativa que mesmo essa votação pode ser que aconteça no plenário ainda hoje, com a confirmação desse nome. Ele vai ocupar um cargo muito importante, como você já disse aí, todos nós sabemos, e além disso ele vai ter também um papel de destaque, digamos assim, porque se for confirmado o nome dele, ele vai ser o revisor da Lava Jato, e aí a gente lembra que só nessa CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, 9 senadores são investigados também no Supremo Tribunal Federal, enfim, então é um momento muito importante para o país. Estamos todos aqui de olho, mas como você bem disse aí, perguntou, realmente deve durar um pouco aí, viu? Deve ter algumas horas aí essa sabatina, a oposição, claro, fazendo o papel dela, tendo alguns questionamentos, por exemplo, ele era afiliado ao PSDB, vai analisar aí parlamentares, senadores e deputados tucanos também, vão querer saber disso dele, enquanto que os senadores ali da base vai querer saber mais sobre questões técnicas, o que ele acha, por exemplo, essa questão aí, como você bem disse, do judiciário não se intrometer, digamos assim, no legislativo. Então é isso, um momento muito importante para a política do nosso país e estamos acompanhando. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando essa sabatina que deve durar o dia todo, Cláudio Velho. Pois é, vai ser demorada mesmo, porque afinal de contas o que não falta é oportunismo, né, político entre os parlamentares nesse tipo de sabatina. A sabatina anterior do ministro Luiz Fachin durou 10 horas. Portanto, ali o ministro Alexandre de Moraes vai ter que ter muita paciência e, se puder, ser econômico nas suas exposições, porque senão ele vai varar a noite ali respondendo as perguntas desses parlamentares. A oposição é ridícula do ponto de vista numérico na CCJ, tem apenas 5 dos 27 votos, portanto é muito provável que a Comissão de Constituição e Justiça aprove por larga maioria a indicação de Alexandre de Moraes, assim como no plenário do Senado também se espera uma aprovação sem grandes problemas, sem nenhuma resistência significativa. Entre os senadores investigados estão também os senadores do PT que tentaram hoje adiar essa sabatina. A alegação de o Alexandre de Moraes ter sido filiado ao PSDB é tão boba quanto a alegação de que o ministro Luiz Fachin, quando ele foi indicado, tinha feito, tem até isso, as imagens no YouTube, tinha feito uma declaração de votos para Dilma Rousseff em 2014. Isso em nada os desqualifica. O estádio Mané Garrincha está fora do Brasileirão. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e clubes de fora estão proibidos de vender mando de campo a outros estados e ao DF. O governo local ainda está analisando que estratégia tomar, mas deve recorrer. O Mané Garrincha recebeu uma das partidas da Primeira Liga e estava sendo cotado para o jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca no próximo sábado. Agora, com certeza, jogos vão deixar de passar aqui no Mané Garrincha. Exatamente. Olha, a decisão fere de morte o estádio Mané Garrincha, porque, afinal de contas, Brasília não tem tido muita sorte, né, para atrair ou não tem tido o empenho necessário
para atrair eventos que mantenham o Mané Garrincha vivo, ocupado, funcionando, né? Como foi no seu princípio. No primeiro ano, até o segundo ano depois da inauguração do Mané Garrincha, havia espetáculos artísticos e esportivos todo fim de semana. Agora, só de vez em quando, muito de vez em quando, é que acontece. Proibido de receber jogos do Brasileirão, o Mané Garrincha pode estar sendo ferido de morte. É preciso que o GDF haja ou reaja com muita firmeza, vá inclusive à Justiça, lute em todas as frentes para manter o nosso Mané Garrincha vivo, porque senão a demolição não é algo que possa vir a ser descartado. E a seguir, o plano piloto entra no racionamento a partir de segunda-feira, bem no meio do carnaval. É o que você vê logo depois do intervalo.